Muito boa noite. Olá, meus amigos. Hoje é domingo, um domingo bem especial, por se tratar do domingo de Páscoa. Estamos, então, nos preparando agora, mais uma vez, num novo encontro de oração, de prece, vamos dizer assim, pela humanidade, como é o nosso título, o título do nosso grupo. Queremos saudar a presença de todos, queremos muito especialmente dizer da nossa alegria por estarmos agora com algumas outras pessoas que estão, vamos dizer assim, chegando ao nosso grupo para participar conosco. São todos imensamente bem-vindos, somos um grupo, vamos dizer, familiar. Somos pessoas como que de diversas cidades do mundo, todas muito simples, independentemente de crença, independentemente de formação, seja religiosa, seja profissional, seja acadêmica. Portanto, nós vamos ficar juntos mais uma vez por alguns minutos, esperando que todos vocês estejam como que confortáveis em seus lares, lembrando mais para aqueles que estão conosco pela primeira vez, que desejando, coloquem uma folha de papel e nela os nomes de todos aqueles que vocês gostariam que a espiritualidade amiga pudesse auxiliar mais diretamente. Os familiares, os amigos, os conhecidos, enfim, todas as pessoas. Se não o fizeram ainda, não tem problema, porque os seus nomes estão escritos em vocês mesmos. E a espiritualidade amiga sabe auscultar a nossa alma e, dentro do possível, procura atender às nossas solicitações de auxílio com muito carinho por essas pessoas. Uma outra sugestão é que quem desejar tenha um frasco, uma garrafa de água, para que ela seja magnetizada, como nós dizemos, pela espiritualidade durante a prece, e nós e os familiares poderão ingeri-la hoje e nos próximos dias, e isso pode ser um elemento de auxílio em termos de tratamento, em termos de fortalecimento, em termos das nossas condições físicas e das nossas condições espirituais. Queria dizer para vocês que estava nos Estados Unidos, de onde transmiti no domingo passado. No domingo que vem, se tudo correr bem, já estarei fora do Rio de novo. Havendo condições, vou fazer a transmissão. Ainda nem me lembro bem que cidade que estarei da Itália no domingo próximo. Nós somos uma equipe de tal maneira que quando um não estiver, o outro estará. De tal sorte que há mais ou menos 2 anos e meio nós temos tido as nossas preces aos domingos de forma ininterrupta. Gostaria de dizer que aquelas pessoas que desejarem comunicar-se conosco possam fazê-lo via Messenger, via WhatsApp, e podem também, se desejarem, deixarem alguma observação, alguma sugestão, algum comentário aqui mesmo no grupo, chamado, então, como todos sabem, Prece pela Humanidade. Então, vamos fazer a nossa oração de hoje, dizendo a Jesus, o Divino Mestre, da nossa alegria por podermos estar neste domingo, por assim dizer, especial, nos reunindo uma vez mais, entrelaçando-nos uns aos outros pelos laços invisíveis da fé, algo que de certa maneira nos une uns aos outros, a todos. As demais ovelhas
do rebanho de Jesus, mesmo que não nos refiramos a isto formalmente. Que possamos começar agradecendo, portanto, ao Divino Amigo toda a dedicação durante milênios incontáveis a nosso favor, pelo nosso progresso espiritual, pela nossa recuperação como espíritos que já se equivocaram muitas vezes e agora um pouco mais conscientes, trabalham internamente por uma melhora pessoal em parâmetros de pensamentos e sentimentos, em parâmetros de vida eterna, porque somos imortais e quanto maior o empenho, maior a dedicação, maior o trabalho, no sentido da nossa transformação pessoal, ao mesmo tempo em que nos dedicamos àqueles que necessitam de amparo, de esclarecimento, de orientação. Vamos caminhando, percorrendo as sendas do progresso, as estradas, muitas vezes, empoeiradas da terra, em percursos, por vezes, difíceis, mas amparados por Ele e por todos os espíritos extraordinários que, em nome de Jesus, trabalham pela humanidade por nós, vamos avançando. E hoje, que possamos, por alguns instantes, deixarmos, por assim dizer, a nossa estrutura física e nos projetarmos na direção da espiritualidade, em exercício livre da nossa vontade, recordando que o mundo espiritual é complexo. Nas cercanias da Terra, mas as esferas de felicidade e de amor envolvem o mundo todo. E nós todos, fortalecidos pela oração, podemos buscar que estejamos nestas regiões onde pairam os espíritos mais avançados em progresso. Que possamos nos sentir guiados pelas estrelas, leves, tão leves que flutuamos, e os nossos corpos, deles, pouco nos damos conta agora, respirando profundamente, segurando um pouquinho a inspiração e expirando algumas vezes. Que possamos notar que gradativamente vamos nos sentindo diferentes, vamos como que nos tornando senhores da nossa existência, banhando-nos das luzes dos céus, e elas, como não poderia deixar de ser, nos fortalecem, penetrando todos os domínios da nossa condição humana. Corpo físico, estrutura biológica, corpo espiritual e, mais importantemente, as fímbrias das nossas almas, como filhos de Deus, sendo amparados
mais diretamente por agora, pelos benfeitores espirituais, de tal sorte que, independentemente das nossas condições, em termos de saúde física, de conforto e de paz, os benfeitores nos fortalecem, sabendo eles que quando nos reunimos aos domingos, é para o trabalho, a dedicação, em que esquecemos de nós mesmos e recordamos a dor e o sofrimento que pairam mundo afora, visitando comunidades inteiras, países, culturas, nações, sociedade, famílias. E a nossa súplica, Jesus, é nesse sentido. Que agora possamos recordar. E recordar é viver. E queremos viver pelos enfermos, pelos doentes do mundo, aqueles nas nossas cidades, eventualmente em casa, em nossas casas, mas num âmbito mais amplo. Os nossos corações desejam vibrar, pulsando de um modo próprio, por aqueles que sequer conhecemos, mas que estão internados em hospitais e clínicas de diversas áreas da medicina, vivendo seus dramas, doenças diferentes aos milhares, e vezes sem conta, a partir do sofrimento pela guerra, pelas guerras civis, pelas explosões que continuam ocorrendo em diversos países, pelas invasões de uns países em relação a outros, criando traumatismo, criando condições desumanas de vida para famílias inteiras e muito para mulheres e crianças, como para idosos, em países que todos nos lembramos, que fazem parte do cenário internacional destes dias em que a Terra se agita por ação de espíritos que justo desejam o sofrimento para as pessoas. Nós te rogamos, Jesus, pela possibilidade de, sendo médicos ou não, sendo de boa vontade todos nós, que as nossas mãos, quando estivermos à beira de cada leito, onde estão os nossos irmãos e irmãs, possamos estar transferindo para eles o que vai nos nossos corações em doçura, em fraternidade, em recursos fluídicos de um magnetismo inspirado na caridade, na compaixão, na empatia. Ajuda-nos a crescer nesse sentido, Senhor. Tu que deixaste lições imorredoras quando aqui estiveste há 2000 anos, ensinando a humanidade, a partir dos apóstolos, a possibilidade de, através do amor, aliviar as dores, curando sempre em nome do Pai. Nós seguimos Jesus, lembrando das estrelas, como se estivéssemos em planos elevados,
observando a terra de longe, como tu o fazes sempre, em teu trono no sol. Que possamos diluir por amor a psicosfera densa deste mundo, por ocasião de tudo aquilo que pensamos hoje e ontem, por todo o sofrimento, por todas as guerras, envolvendo todo o orbe terreno em vibrações densas de angústia, de tormento e de dificuldades que se multiplicam para todos. Vem, Jesus. Volta, Mestre, aproximando-se de nós, para que tenhamos, além de pequeninas luzes geradas pelo amor e pela prece de muitos dos teus seguidores, independentemente das religiões que professam, aqueles devotados a Deus, ao amor e à verdade, que trabalham, pensam, sentem favoravelmente para que a Terra progrida e seja iluminada de dentro para fora, tanto quanto por ti, de fora para o interior, gerando libertação e felicidade. Ajuda-nos, Jesus, nas nossas mazelas e imperfeições, alimentando o nosso espírito das forças vivas dos teus ensinamentos, contidos no teu Evangelho todo de amor. Envolve, Jesus, as zonas inferiores da Terra. Busca, Mestre, com as falanges lindas que te seguem, espíritos livres de condições angélicas, penetrando as profundezas, resgatando aflições e agonias daqueles que hoje possam subir, deixando aquelas regiões difíceis para retomarem o processo evolutivo no rumo da felicidade. Que tu possas fazer isto com as nossas energias, porque o nosso grupo familiar da prece, tu sabes melhor do que nós mesmos, é uma pequena usina de amor, onde todos somos dispensadores do melhor que possuímos, na direção do bem de todos. Talvez viabilizando a recuperação de muitos irmãos. Nós te pedimos, Jesus, pelos suicidas que se multiplicam numa epidemia severa a partir de outra que é a depressão. Envolve o mundo, Jesus, com as tuas bênçãos, com a tua luz e os raios de amor que partem do teu coração. Lindo, magnânimo, e o teu olhar manso e compassivo sejam o alento de que precisamos. E para aquelas almas ou espíritos que tiraram as suas próprias vidas pelos mais variados motivos, em seus tormentos de qualquer época, porque nos referimos a um somatório de milhões deles que o fizeram nas últimas décadas.
envolve-os com teu amor e ergue-os, Jesus, para mais perto do altiplano de tua infinita bondade, de tua soberana misericórdia, possibilitando a recuperação de todos. Nós nos lembramos, Jesus, das crianças, dos jovens, dos adultos com doenças mentais, além da depressão, tantas outras, e das crianças, muito especialmente, as que tiveram e ainda têm a microcefalia no Brasil. As crianças com síndrome de Down, jovens e adultos também, e aquelas outras dentro do espectro autista. Espíritos que vieram ao mundo buscando o amor da sociedade e especialmente de seus pais. Que nós todos nos fortaleçamos uns aos outros, ajudando as famílias onde certos contextos e diagnósticos lá estão. Como se eles fossem nossos irmãos mais próximos. E a nossa doação é a nossa partezinha de solidariedade, de ternura, de fé, como se nós pudéssemos abraçá-los todos. Enfim, Jesus, de novo nos lembramos de países como a Venezuela, com grandes dificuldades para toda a gente. A miséria física imperando num país vizinho. Nós te pedimos, Jesus, pelo Sri Lanka, onde na cidade de Colombo, mais de 200 pessoas morreram ontem por ocasião de explosões em igrejas e hotéis da cidade. Recolhe-o, Jesus, e que nós possamos cuidar dos feridos, que são mais de 400. Alguns desencarnarão, mas nós gostaríamos de implorar, Senhor, pelos benefícios espirituais para as famílias também dos que se foram, para as famílias daqueles que estão feridos nos hospitais, tanto quanto nos lembramos da República Democrática do Congo, do Iêmen, da Síria, a nossa Síria, como nos lembramos de Moçambique, do Zimbábue, de Malawi. Nós nos lembramos, Jesus, do Afeganistão, do Iraque, da Turquia e da nossa Palestina, onde todos rogamos pela paz. Que ela venha, Jesus, na medida em que tu te aproximas e as tuas vibrações extraordinariamente benéficas e superiores poderão acerenar as disputas insanas por aspectos de um materialismo perverso dos dias atuais. Envolve, Senhor, os que governam, os que têm o poder público para fazerem como deviam em qualquer nação, trabalhando pela prosperidade de todas as nações, trabalhando pela paz,
pelo progresso. Faze do mundo, Jesus, aproximando-te mais e mais a terra espiritualizada, cristianizada, evangelizada, ou que seja direcionada por todas as crenças que em suas origens, todas elas falam de amor, propõem a paz e edificam como proposta o bem em todos os corações. Nós somos pequenos, Jesus, mas nos colocamos reunidos aos domingos, buscando recursos para que o mundo seja melhor amanhã. Que a noite de hoje possamos até nos reunirmos onde estamos agora no mundo espiritual, colaborando com benfeitores mais preparados, agindo no bem, minuto a minuto, enquanto nosso corpo repousa em nossos lares. Te agradecemos, Senhor Jesus, tanto quanto a Divina Senhora, Maria, nossa Mãe Santíssima, e toda uma espiritualidade tão elevada, espíritos nobres, incansáveis, devotados ao bem da humanidade, há séculos ou há milênios, muitos deles. Que a noite de hoje possamos lembrar da Páscoa, da ressurreição, quando tu nos mostravas que há vida após a morte e que tu estarás conosco, como mesmo disseste, até o fim dos tempos. Confiando em ti, nós vamos agradecendo o encontro, a oportunidade, concluindo a nossa oração e deixando entre nós, amigos comuns, um planejamento, quem sabe, de orarmos todos os dias, cada um de nós, no santuário de seu coração, buscando a ti e a paz definitiva para o mundo. Que possamos voltar assumindo o nosso corpo físico naturalmente, impregnando quanto a todas as suas células, trilhões tão bem organizadas em tecidos, órgãos e sistemas orgânicos, para que tenhamos saúde, forças para continuarmos no mundo semeando o teu amor entre todos. Obrigado e que assim seja. Muito bem, meus amigos. Queria agradecer a presença de todos vocês, que tenhamos uma noite linda, como ela já é, continuará sendo, que vocês tenham uma semana bem especial e que possamos nos ver em breve, quem sabe já no próximo domingo. Estarei na Itália a partir de terça-feira agora, me reunindo com grupos de mais ou menos 6 cidades italianas por 11 dias de trabalho, de tal maneira que, podendo, estaremos juntos.
E mesmo que eu não possa transmitir, tentarei estar participando com todos vocês. Muito obrigado, grande abraço, bem carinhoso e até breve. Boa noite.